Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Spot Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta e apresentador do programa Spot Show, o programa Spot Show que já está no ar há 3 anos, levando muito esporte junto com Jorge Carlos Júnior e Luiz Taioli, pessoal. E hoje a gente está muito feliz porque hoje nós vamos falar sobre um novo esporte. Mais um esporte aqui a gente vai abordar aqui no nosso programa Spot Show hoje. Hoje nós vamos receber Tati Vidal, amazona e instrutora de hipismo. Vai ser sensacional o bate-papo e com certeza vocês vão gostar. Lembrando que amanhã nós vamos estar recebendo Denis Moribe. Nós vamos falar sobre a importância do design esportivo dentro dos esportes. Também nós vamos estar recebendo na quinta-feira Daniel Tibério, primeira vez que nós vamos falar sobre esportes aqui no programa. E na sexta-feira, você já sabe, passando a semana limpo, a gente vai falar aí com Jorge Carlos Júnior e Luiz Taioli, os outros 2 personagens desse programa, galera. Então sejam todos muito bem-vindos. Vou me conectar para a gente começar a bater o nosso bate-papo aqui. E as pessoas aos poucos vão entrando aqui, vão dividir com a gente. Seja bem-vinda, Tati. Boa noite, obrigada. Tudo bom? Tudo ótimo. Tudo bom. Muito obrigado por você aceitar o nosso convite aqui, de você poder contar um pouquinho sobre a sua carreira, sobre a modalidade. Se não me falha a memória, hoje é o spot de número 87 que nós vamos estar apresentando aqui. Então a gente fica muito feliz. Tem esporte pra caramba, né, Paty? Tem esporte pra caramba. Tem esporte pra caramba. Não que a gente não goste de hipismo, a gente já até mostrou alguns 2 eventos aí no nosso Instagram, mas é difícil a gente dar conta de tudo. Então sejam todos muito bem-vindos. Sim, imagino. Aí, pessoal que está chegando, convide os amigos aqui que a gente vai bater um papo aí com a Tati. Com certeza vai ser muito legal a gente poder falar do hipismo, falar de mais um esporte aí, um esporte que já, né, nos deu tantas medalhas olímpicas também. Tati, sim. Fale. Me fala, me conta, quando é que você começou a praticar o hipismo, né? E como é que foi o seu desenvolvimento aí de amazona, a instrutora hoje também? Então, o hipismo eu comecei tarde, na verdade, né? Todo mundo começa o hipismo lá com os seus 4, 5 aninhos. Eu fui começar com 14. Antes disso, eu não tinha a mínima ideia o que era hipismo. Não é esporte que você vê por aí, né? Então, para mim, cavalo era cavalo de corrida, o que todo mundo pensa, e só passeio quando você vai para o interior. Só com 14 anos que eu conheci o que era uma hípica e o que era o hipismo mesmo. E o que te levou a conhecer o hipismo, né? E você se tornar aí, né, uma amazona, competir, e hoje você ser instrutora também, né? Eu acho que isso acabou viciando, né? Você começa o hipismo, é uma coisa tão gostosa que você não quer parar. Então você começa uma vez por semana, não é o suficiente. Vai 2, não é o suficiente. Vai 3, não é o suficiente. Quando você vê, você está montando o dia inteiro, a semana inteira e ainda não é o suficiente. Legal. E quem foi que te incentivou? Foram seus pais que te levaram na hípica, te incentivou? Como é que você já conhecia alguém? Como é que foi essa relação aí para você se apaixonar pelo hipismo? Assim, eu sempre montei desde, acho que 1 ano e meio de idade, mas só no interior. Meu pai sempre me colocava em cima do cavalo, então eu queria viajar para montar, né? Aí, quando essas viagens começaram a ficar mais perigosas, você começa a ficar adolescente, né? Quer fazer mais coisas diferentes no cavalo, né? Aí meu pai falou, não, já que você tá começando, vamos para uma hípica, você vai fazer com segurança. Aí, meus pais me levaram para a hípica Santo Amaro até, que é perto de casa. E ali eu comecei, né? Eles acharam que não ia dar muito jogo, porque uma coisa é você montar cavalo no interior sem disciplina, outra coisa é você ter a disciplina do hipismo, né? Mas já fazem 20 anos. Sensacional, sensacional. Me conta uma coisa, tanto super interessante. Galera, estou conversando aqui com Tati Vidal, Tati Bis. Quem quiser seguir ela no Instagram, quem quiser seguir aqui o Cuca Beta, @CucaBeta. Mandar um abraço para o Denis, que o multiatleta, você assistiu a sua live. Sim. Foi muito legal. Amanhã aquele maluco estará aqui conosco, conversando sobre design esportivo. Então vale muito a pena o pessoal ver.
Ainda vou ter uma repeteco com o Denis na quinta-feira. Na quinta-feira. Gente, Na quinta-feira. 3 dias de Tati, gente, aqui. Vamos lá. Oh, meu 3 dias Deus. de Tati, meu Deus. Não, mas é legal, é legal. Me conta uma coisa. O que foi, né, que te chamou assim, que te encantou o desafio, né? Porque você falou, né? Quando você começou a ficar adolescente adora desafio, né? Você começou Sim. a brincar lá com o cavalo no interior, tudo. Mas o que te falou assim, cara, isso aqui é muito legal, mesmo com a disciplina? Depois eu vou querer que você explique um pouquinho dessa Tá certo. disciplina aí. O que te fascinou, assim, que você falou, cara, isso aqui, não, eu tenho que participar. Imagina assim, é um animal de mais de 450 quilos embaixo de você. Você não tem Certo. uma comunicação com ele. E você tem que se alinhar com ele, porque se vocês não estiverem juntos, nada acontece. Aí tá o desafio do hipismo. Você conseguir se conectar ao animal e vocês conseguirem fazer as coisas juntos de uma maneira que vocês dois se conectem sem nenhum tá sofrendo, né? Sem você fazer muita força, ou sem ele tá fazendo muita força, sem briga. Esse é o real desafio do hipismo. É você conquistar aquele animal, fazer com que ele confie em você e você confie nele. Bom, já vou antecipar. Tem segredo para você ganhar essa confiança, assim, esse respeito do animal, essa liberdade de você poder estar guiando ele por 1 minuto aí, mais ou menos? Ah, tudo começa com respeito, né? Tem gente que monta no cavalo bruto, e aí você já não vai ganhando respeito, porque se você vai com brutalidade, ele te responde com brutalidade, né? Então o cavalo ele é bem sensitivo. Então, para você ganhar esse respeito dele, primeiro você tem que conquistar. É que nem você vai fazer um novo amigo. Se você chegar grosso, essa pessoa vai para fora. Se você chegar suave, conversando, na amizade, vai criando um laço. E o laço ele vai criando com o tempo. Então, no primeiro contato, se você vai suave, se você trata ele bem, se você não faz nada para agredir, ele já vai criando uma conexão. Com o tempo, essa conexão vai aumentando. Então, vai ficando mais gostoso. Eu tenho um cavalo hoje que a gente está 17 anos juntos. 17 anos. 17 anos. Então, assim, Fantástico. eu penso, logo ele sabe o que está acontecendo. Então, é muito legal. Então, quando a gente criou essa conexão, eu não precisava fazer nada. Ele só olhava para mim, vamos. Ele até, o curioso é que ele que descobriu quando eu estava grávida da minha primeira filha. Não, peraí. Sim. Segura aí. Explica isso. Como é que ele descobriu antes de você? Não fale isso. Eu estava no meio de um campeonato, na época eu treinava bastante cavalo, eu competia bastante. Eu já tinha competido com 3 cavalos antes e eu estava indo para a prova mais alta com ele. E ele sempre ele gosta de ganhar. É um cavalo que gosta de ganhar. Ele entra para a pista, ou ele me derruba ou ele ganha. Não tem 2 opções. E aí ele entrou e parou no número 1. Eu falei, mas como assim? Mas nem foi de não quero ir, não. Ele tava galopando e simplesmente parou, suave, delicado. Aí eu dei a volta, ele parou de novo, a gente foi eliminado. Eu olhei pra ele e falei, qual é o problema, né? E no dia seguinte eu descobri que eu tava grávida. Cara, que fantástico. Não, a gente já pode Sim. acabar a live agora. Não, tô brincando. Gente, você, amigo ginecologista, tome cuidado, viu? Tome cuidado, né? Tome cuidado. Impressionante, impressionante. Me fala uma coisa. Sim. Já de encontro a isso, que você, nossa senhora, já veio com a cereja aí do Sunday, coisa. Me fala uma coisa, você chega para treinar, você chega para competir, você já falou que aconteceu isso. Teve algum outro momento que você chegou, né? Como você falou, você precisa ganhar amizade, né? Aquela relação. Uhum. Porque tem dia que nós não queremos conversar, né? Tem dia que muitas vezes o ser Sim, humano, sim. não, hoje eu não tô afim, vou ficar aqui no meu canto, quieto. Já chegou a você na hípica, que aquele dia o cavalo falava para você, não tô afim de montar, de Já. trotar? Já. E aquele dia que geralmente ele derruba a gente. Não tem jeito. Aí não tem outra maneira de avisar, né? Então, Tem dias que não tem. Hoje eu monto uma égua, né? E a gente brinca que égua que nem mulher tem TPM. Tem dias que ela é uma princesa. Ela é ótima. Eu saio do treino e falo, nossa, eu tô no paraíso. Tem dias que eu falo, meu Deus, ela viu o cão ali atrás dela e que ela me destrói. Então, assim, tem dias que eles falam, simplesmente hoje não.
não vai dar, não vai acontecer, não vai, desiste, volta para casa. E você tem que respeitar. Quando é o não, você começa a treinar, começa uma besteira, outra besteira. Você fala, meu, aqui vai dar caca, melhor desistir na hora. Então tem essa também. Você já com esses 20 anos de experiência, você já consegue prever isso, antecipar isso antes que saia Sim, do sim. sol? Quando você vê que já tá dando errado, você já fala, ó, vamos parar por aqui, cada um sabe. Faz assim, o mínimo necessário para treinar, para manter o condicionamento, mas sem explorar um pouquinho mais. Perfeito. Me conta uma coisa. E aí, quando ele fala não, você atravessou. Agora, você já falou que você mora perto daí, tá? Mas vamos pensar naquele cenário que você tem 500 coisas, equilibrando 500 pratos Sim. comidos ao mesmo tempo. Você vai para lá com aquele tesão para fazer o treino e o cavalo fala não. Você conversa com ele ou você também sai emburrada, fala, não vou falar com você? Não Vamos lá. vou. Como é que você Depende do seu faz? objetivo. Se você está numa sequência de provas, por exemplo, você tá no ano de prova, campeonato, você tem alguma prova na frente, o não vai ser, ok, a gente vai reduzir o treino, mas não vai deixar de treinar. Porque você está numa sequência, você não pode perder o preparo. Então tem alguns nãos que você tem que entender. O não, por quê? Não, porque tá muito frio. Não, peraí, vamos esquentar um pouquinho mais hoje antes de começar a treinar. Não porque eu não quero, simplesmente. Então, eu não quero simplesmente aquela coisa. Por que não? Tá machucando alguma coisa, tá doendo alguma coisa, tá com mal-estar. O cavalo não vai simplesmente falar não. Vai ter alguma coisa incomodando. Então, eu tô com uma dorzinha muscular aqui, uma dorzinha aqui, acordei indisposto. Então, eu acho que o bom cavaleiro, isso sempre vai no hipismo, é aquele que entende o porquê não. Então, você receber um não, em vez de você ficar bravo, emburrado, sair fora, vai entender o porquê não. O porquê não é porque você está de mau humor ou porque realmente está doendo, está incomodando alguma coisa. Então você tem que ir no fundo do não. Isso que faz esse esporte ser único, porque você tem alguém que você precisa entender, só que esse alguém não fala. Então você precisa entender nos gestos, nos detalhes, em tudo, na sensibilidade. Esse é o delicado do esporte. Que fantástico! Eu acho que assim, é um baita insight que você está dando. Gente, não, 13 minutos, a cabeça já explodiu aqui. Não, verdade. Então, quer dizer, você, o cavaleiro, o amazona, ele, com o passar do tempo, a gente pode falar que ele melhora a questão de saber escutar ao outro? Sim, claro. O bom do. A gente fala que é formar o conjunto. Onde você formar um conjunto é que você entende seu parceiro. Você sabe o que ele pensa, o que ele não pensa. Te contar um outro fato curioso que aconteceu comigo. Eu quebrei o ombro uma vez e fiz uma cirurgia. Quando eu voltei a treinar, eu estava travada, não fazia nada. Meu cavalo simplesmente me arremessou. E eu tenho mania de ser arremessado e segurar a rédea. Ele me arremessou, eu segurei a rédea. Quando tava chegando no chão, ele empinou. Meu ombro fez clac. Aí eu assim, ai, quebrou não. E voltou ao lugar. Nunca mais senti nada. Cancelei meu fisioterapeuta, voltei a treinar. E foi a melhor coisa que foi. Eu falei, meu, como é que você faz isso? Não, os seus cavalos estão acabando com a medicina. Não tá. A cada 10 minutos você está revelando um caso aqui. Ó, tem um caso de medicina muito legal também. Esse é tudo biscoito, meu cavalo que está juntando 17 anos. Quando eu já montei, eu tenho problema de cálculo renal, né? E eu já fiz prova com cálculo renal e ele é bem bravo, ele vai devagarzinho na prova. Uma vez eu estava treinando, o cálculo renal, ele também me arremessou. O que aconteceu? O cálculo moveu e foi pro canal. Eu falei, meu... O nome dele é Biscoito, é isso? É biscoito. Como é que surgiu esse nome? E o biscoito da época, você lembra de um filme chamado Sia Biscuit? Sim, lembro. Que era um cavalo que nasceu, renegado, todo mundo falou, o que você está fazendo com esse lixo? O que você está fazendo com isso? Joga fora. O biscoito é a mesma coisa. O biscoito nasceu, não era para ter nascido, foi um cruzamento sem querer, porque estavam esperando o sêmen chegar, só que um cavalo pulou a cerca, pegou a égua e nasceu o cavalo. Isso também acontece no mundo animal. Também acontece. Então nasceu o cavalo, tranquilo. Tentaram domar, não dava, ele chutava, jogava todo mundo no chão. Ele não era nem um pouquinho legal, né?
E aí ficou biscoito. Até quando eu conheci ele, meu pai falou assim: olha, tem um cavalo meio retardado assim, mas se você quiser conhecer, o preço tá legal. Eu falei, ah, beleza, vamos lá então. Cheguei na hípica, era um saco de osso, né? De 3, 4 aninhos, sem ferradura nos pés, porque ninguém conseguia colocar ferradura, e que atacava todo mundo. Falou, ó, você quer isso? Ah, vamos lá, né? Gente, e quanto tempo você demorou, vamos dizer assim, não vou falar domar, né? Vou falar conquistar o biscoito. Quanto tempo Nossa, você demorou? eu apanhei. Eu Não, apanhei. você já falou, assim, eu vou te falar a verdade, aqui esse programa fala a verdade. Eu sou bundão, né? Eu tenho medo Uhum. dessas coisas. Eu fico imaginando eu lá em cima. Eu já subi umas 2 vezes, não gostei. Não gostei. Naquela época eu não gostei. Hoje talvez eu gostasse. Sim. Mas, enfim, você já falou umas 4 vezes que ele te lançou. Eu estou contando aqui. Estou contando as Ah, vezes. não. Se você for pegar nesses 17 anos, eu acho que foi arremessada incontáveis. Eu tenho vídeo. Fui arremessada no meio com uma arquibancada lotada. Ah, é pra ele desfilando. Fui A arremessada arquibancada quase dentro adorou de ainda. rio. Ah, adoro. E ele desfila, ele é exibido. Ele, quando me joga, ele não fica olhando pra minha cara e falar: desculpa, eu te joguei. Não, cadê o público? Cadê todo mundo? Ó, quero festa, né? É ótimo, ele adora fazer isso. E me fala, então, quanto tempo demorou para você ganhar a confiança dele? Nossa. A gente começou a saltar campeonato um ano depois que eu peguei ele. Mas era meio assim, meio desengonçado. Eu acho que pra ele ficar legal, assim, eu acho que foram uns 4 anos. Foram uns 4 anos pra ele ficar aquele cavalo que eu achava que eu, né, que eu desejava, que eu sonhava. Mas mesmo assim, ele tem a personalidade muito forte. Então, que nem eu te falei, ou ele ganha ou ele me derruba. Não tem duas opções. Então, eu comecei a fazer besteira e ele falou: Ô, não tô aqui pra ficar consertando essa besteira, não. Vai você sozinha que eu fico. Era bem isso. Fantástico, fantástico, gente. Não, gente, sensacional. Estou entrevistando Tati Vidal e estamos conhecendo também o biscoito, gente. Sensacional, Esse sensacional. ano, infelizmente, o biscoito me foi tomado, né? Eu tenho uma filha de 10 anos agora, eu tenho três, né? Mas a de 10 anos monta já desde pequenininha, e ela passou a mão no meu cavalo esse ano. Passou a Então, mão no seu cavalo. sim. Gente, isso é normal, assim, quanto ele tem de altura, Tati, o cavalo? O biscoito, ele tá com 1,62. 62. É normal uma criança de 10 anos, eu estou falando como leigo, tá? Aqui na família, cuca aberta, poder entender todo mundo Olha aqui. lá, tem o outro culpado aqui escrevendo aqui por mim, ó. Porque Ah, toda a parte de passar a mão no cavalo começou com esta pessoinha aí que escreveu, passando a mão no cavalo da minha filha, entendeu? entendi. Clube do Hipismo, forte abraço para a galera do Clube do Exato. Hipismo. Fiquem à vontade para mandar informações aí de vocês, porque a gente coloque no nosso isso e a gente possa divulgar o hipismo aí, Sim, tá bom, sim. galera? Muito bem. É normal, então, a sua filha, 10 anos, você falou que começa com 4 a 5 anos, Tati? Começa com 2, na verdade. Com Se a gente 2. começa a introdução, ficar em cima do cavalo com 2 aninhos. As minhas, eu tenho uma de 2 e uma de 3 anos, né? Em casa. E elas já vão e já montam também. Mas a partir dos 4 que você começa mesmo a desenvolver o esporte, começa a aumentar a velocidade, né? 2, 3 aninhos é o passo puxado para não sentir medo, a Ah, altura, o movimento do animal e tudo mais. perfeito. Fantástico, gente. Fantástico. Olha, é uma pena que eu não conheci você antes, quando eu trabalhava numa grande rede aí de academias, que eu era gerente de esportes, e eu via Ó, cada esporte maluco, cada vez mais cedo. E olha, eu apanhava tanto nas reuniões, é uma pena, porque eu ia soltar o hipismo, com certeza, gente. Vamos fazer uma parceria com o Clube do Hipismo, gente, vamos lá. Isso é uma pena, mas tudo bem. Tati, vamos lá. Entre brincadeira, a live é descontraída mesmo, galera. É assim mesmo. vamos lá. A gente gosta de falar esporte faz bem. A gente, né, nesse momento que a gente está vivendo, é tão bom a gente falar de esporte e alegria. Sim. Tati,
Me fala uma coisa, para o pessoal entender um pouquinho mais do atletismo. Quais são as Uhum. provas existentes dentro do hipismo? Vamos lá, a gente tem o hipismo e a equitação, que você aumenta o grau, né? No hipismo, a gente tem o adestramento, que seria dançar com o cavalo, né? Até tem algumas partes, se você tem música, você coreografa e tudo mais. Tem o salto, que é o que todo mundo conhece. Tem o concurso completo de equitação, que junta salto, hipismo e cross. Cross é quando você pega uma longa distância. Tem o volteio, que seria a ginástica olímpica em cima do cavalo. A gente tem a Perfeito. atrelagem, que são as carroças antigas, sabe? Que agora Aham. você coloca de 1 a 6 cavalos, tem um percurso em alta velocidade, tem equipes, então tem umas coisas legais. Aí você vai saindo da parte clássica, indo mais para o interior, você tem os tambor, baliza, freio, rédeas, laço, então o cavalo vai bem além. Mas o Perfeito. hipismo ele foca mais nos esportes mais clássicos, né? Que é o salto, o adestramento e o CC. E aí tem o volteio que também você acha dentro das grandes hípicas. Por isso que nós estamos chegando a 90 esportes aqui. Porque você fala, a família aí do hipismo e equitação que você falou Sim, é a gigante. família dos cavalos é enorme. E assim, aí, que nem eu te falei, você separa a parte clássica do country, né? Perfeito. Porque mesmo as Aham. vestimentas, celas, tudo é diferente. E Tudo aí tem o diferente. terceiro ponto, que é a corrida. A corrida não entra nem no clássico, nem no country. A corrida é outro nicho diferente também, com outros equipamentos e outros vestimentas e tudo. Mas a base é igual para todo mundo, né? Aprender a trotar e aprender a galopar. Então, Fantástico. Eu estou lembrando aqui, uma das vezes que o meu queixo mais caiu foi essa prova de tambor que você está falando, né? Eu não sei se uhum. foi isso, né, que você falou, a prova de tambor, né? Tem tambor também. É tipo um 8, né? Que o cavaleiro precisa fazer, né? Sim, sim. Ele corre, faz meio que um 8, não sei. Aham. Mas assim, eu tava em Las Vegas para uma convenção de natação, né? E o hotel que estava recebendo a convenção, eu entrei no hotel, né? Tava lá assistindo, aí tem Sim, aquele break normal de almoço. E aí, pô, todo hotel em Las Vegas é aquela Disneylândia lá dentro, né? E aí eu sim, fui sim. descobrir o que tinha no hotel. Para minha surpresa, começou a sair uns cowboys lá de dentro, sabe? Eu falei, gente, Legal. o que está acontecendo aqui, né, cara? Eu falei, até fiquei olhando, eu falei, vai aparecer algum cantor sertanejo, sei lá, não sei o que vai acontecer. Comecei a reparar. Fui entrando, aí começou a vir as propagandas, e para minha Aham. surpresa, tinha uma arena montada e estava tendo um classificatório, porque era naquele período de almoço, então era um classificatório. Mas tinha senhora um lugar para 2.500 pessoas, 3.000 pessoas, uma coisa assim Sim. gigante. Eu falei, gente, como que isso aqui está dentro do hotel, né? É uma coisa. Eu falei, Ah, lá nos Estados Unidos eles conseguem colocar cada coisa dentro de hotel que você fala, como é possível? não, olha, eu preciso até ver onde estão essas fotos, eu preciso até tentar recuperar, porque foi uma coisa assim que caiu o queixo. Quando eu cheguei, eu falei, gente, o que é isso? Meu Deus. Tati, me conta uma coisa. Você já falou que começa até com 2, 3 anos, mas me conta assim, como é que é a Exato. rotina de treinos, né, de uma amazona para que ela possa competir aí em grandes eventos? Então, você tem alguns níveis, né? Você tem os que começam a competir, mas está ao nível escola, que é até 1 metro. São geralmente as pessoas que treinam 1, 2 vezes por semana, que estão iniciando. Então, não tem muito treino. Aí você passa de 1 metro, você possa ser proprietário. Você só consegue competir com o seu próprio cavalo. Quando você tem seu próprio cavalo, ou você contrata alguém para treiná-lo todos os dias, ou você tem que treiná-lo todos os dias. Então a rotina fica mais árdua. Quanto mais novo o cavalo, mais treino exige, devido à energia e também que ele precisa aprender as coisas. Hoje eu tenho sorte que eu tenho 3 cavalos mais velhos, né? Então eles não têm tanta energia, então eu não preciso de um treino tão diário. São cavalos que já tiveram bastante treino. Então hoje eu consigo montá-los 3 vezes na semana e a gente consegue fazer uma manutenção legal. Mas assim,
Em alto rendimento, todos os dias. Você folga uma vez na semana, mas todos os dias. E, quando é um cavalo muito novo, 2 vezes por dia aquele mesmo cavalo. Perfeito, perfeito. Então, é bem puxado. E, puxa, e a sessão de treino demora quanto, em média? Quanto o cavaleiro, a amazona, e quanto o cavalo aguenta, Tati? Assim, é de 40 minutos, 1h30. Não se passa de 1h30 porque a exaustão é bem grande, né? 40 minutos é quando você consegue o ápice num cavalo que foi 100% perfeito, sabe? Você entrou e fez tudo o que queria fazer sem nenhum erro. Então você acaba em 40, 50 minutos tranquilo. Você teve alguns problemas, teve que corrigir, o treino vai se alongando, aí vai do bom senso do cavaleiro e do treinador, para ver como é que tá o estado do cavalo, como é que tá o fôlego, como é que tá o estado físico dele. Então aí vai do bom senso. Como todo atleta, nós precisamos do bom senso. Eu vou brincar um pouco aqui agora. Pode falar. É bom que o Bernardinho não descobre essa live, viu, gente? Não descubra isso do jeito que ele é louco por Mas treinar, tem o enduro. O enduro, às vezes, eles fazem 20, 30, 40 quilômetros. Aí os treinos são mais árduos, porque o enduro é como se você fosse fazer um trekking, né? Então você tem um caminho na montanha, então às vezes os cavalos de enduro treinam 2, 3, 4 horas para aguentar uma prova. Então aí diferencia um pouquinho. Fantástico. Eu tô apaixonado aí pelo que você está conversando, assim, porque a gente que gosta de esporte, né, e ver toda essa pluralidade, né, dessas opções que você está falando, né? Sim. Aí vem uma pergunta. Você falou tantas famílias aí, né? Eu imagino que para cada tipo de prova, você me corrige se eu estiver errado, também seriam raças diferentes de cavalos. Sim. Cada tipo de prova tem a sua raça. Não adianta você misturar. Não tem como você pegar, por exemplo, um quarto de milha, que é do tambor, e colocar no salto. Não vai dar certo. Ou você colocar um cavalo de salto num tambor com quarto de milha. Também não vai dar certo. Então, assim, a gente fala que em nível básico, qualquer cavalo serve. Escola, aprendizado, tudo bem. Você pode misturar. Eu só tenho esse, eu só deu esse, eu tô aprendendo com esse. A partir do momento que você vai crescendo, vai ficando mais profissional, tem que respeitar as suas raças certas, senão você não vai sair do lugar. Perfeito. Existe uma média de vida, assim, de vida útil de competição do cavalo? E essa pergunta sempre. É sempre essa pergunta. Não, vamos lá. Não, eu gosto de falar essa. Não, mas essa é boa para desmistificar isso, porque no Brasil falam-se que um cavalo com 15 anos está velho. Eu acho um absurdo, porque um cavalo de 15 anos é como se fosse nós com 30 anos, nós estamos no auge. Então, assim, não tem como você falar que um cavalo de 15 anos está velho. Ele não está velho, ele está no auge, ele está no seu maior potencial. Então você vê no Brasil cavalos de 14, 15 anos falar, meu cavalo é velho, eu vou aposentar e não sei o quê. Na Europa, Estados Unidos, você vê cavalos de 20, 24 anos competindo. Sabe? É muito legal. Nos Estados Unidos tem até o clube dos centenários, que se você juntar a idade do cavaleiro com a idade do cavalo e dar 100 anos, você tá apto a esse clube. Fantástico. Me tira uma dúvida, que acho que é a dúvida da família que não acompanha aqui o hipismo tão de perto. Um cavalo dura quantos anos, em média, de vida? A gente brinca aqui com sorte, a gente fala essa palavra. 40 anos com sorte. A minha melhor amiga mora nos Estados Unidos e falou que lá tem muitos clientes, cavalos, que ela é veterinária, de 40 anos. 40 anos, fantástico. No Brasil, eu não conheço tantos assim. Eu conheço muitos com 30 anos. No meu Aras tem alguns que já passaram dos 30. Perfeito. Então, bem cuidado, tendo vida de cavalo, eles vão mais longe, né? O problema é a vida que você proporciona a eles. Eu já andei por muitos aras no Brasil inteiro. Hoje eu estou num lugar que, para mim, eu não pretendo sair tão cedo, porque os meus cavalos têm vida de cavalo. Eles ficam soltos com os outros cavalos. Então, eles pegam em hierarquia, quem é o líder, quem tem que obedecer quem, eles formam seus grupos, eles têm uma área grande que eles não precisam ficar todos juntos ao mesmo tempo. Então, os meus 3 cavalos, hoje eu tenho 3,
eles andam juntos sempre em bandos. Porque como eles vêm vindo de outras hípicas juntos, eles já estão acostumados a ficar juntos. Perfeito. Então, aí quando eu tiro um do bando, por exemplo, eu preciso treinar só um, e eu deixo os outros dois, eles vão e migram para outro bando, para, ó, saiu um. Então, podemos ficar um pouquinho aqui com vocês? Então, é bem legal essa parte. Hoje eles têm vida de cavalo. Eu não gostaria de trocar essa vida de cavalo. Mas, por exemplo, quando eu comecei, eu não sabia dessa vida de cavalo. Então, meu cavalo ficava em baia o dia inteiro, 24 horas. Aí depois ele ficava em piquete, sozinho. Sabe, um quadradinho, só ele ali, sem nenhum amigo, nada. Então, assim, foram com os anos que eu fui entendendo que tem que ter o lado bom também para eles, né? Então, assim, hoje eu brinco que eu queria ter a vida dos meus cavalos, porque eles trabalham 3 horas na semana, 3 dias por semana, e o resto é só brincar, correr, comer e se divertir, né? Sensacional. Que a sua filha de 10 anos não escuta essa parte agora, né? Mamãe, quero ter vida de cavalo, mamãe. 3 horas para mim tá bom por semana. Tá bom, né? Eu treino 1 horinha por dia, 3 vezes na semana, estou livre, né? Tá ótimo, né? É. Não, sensacional. Gente, que delícia de conversa, que delícia. Tati Vidal aqui conosco, gente, falando sobre hipismo. Tati, eu gostaria que você compartilhasse conosco um momento de alguma competição que você guarda com carinho, ou aquela que você, quando você está na mesa, você conversa, ou aquela coisa engraçada que aconteceu, que você fala, ó, gente... Dá um pause, ó. O dono do Paraíso acabou de entrar, ó. Hípica Funchal. Hípica Funchal, um abraço para a galera da Hípica Ele que é o Funchal. dono do Paraíso, que eu acabei de falar, que não pretende tirar meus cavalos de lá. Agora que eu achei, é o paraíso para eles. Então eu vou fazer o mesmo convite que eu faço, vai ficar depois gravado. Volte e veja sim. que a Tati falou bem antes. Né, gente? Você Sim. Esse é o nosso poder aqui. Daqui a pouco eu vou pensar no Barack Obama e o Barack Obama vai entrar aqui na nossa live também. Olha, agora que você falou, né? A gente acaba de falar da pessoa, plá, você parece. É ótimo, né? Um abraço. Então vamos lá. Um abraço. Você falou um momento que eu lembro. Teve um campeonato, uma competição, na verdade, que eu tava com o Biscoito, a gente tava na transição para 1,20 m, né? Eu e o Biscoito. E aí tinha uma competição num Aras que eu fui, que eles estavam com uma chamada, 1,25 m, 1,30 m, meu treinador falou, vamos. Mas aí tinha uns 100 e poucos inscritos, né? Era muita gente. Então o que o armador de percurso fez? Aumentou tudo logo de cara. Falou, vamos colocar isso daqui quadrado, né? Que a gente fala bem alto, assim, e forte. Eu reconhecendo pista, eu tenho 1,58, né? Então não sou uma coisa muito grande. Eu reconhecendo pista, a vara tava no meu nariz. Eu olhava pro meu pai, assim, tipo, não, isso não vai acontecer. E meu pai olhava pra mim, já paguei o caminhão, já paguei a prova, a gente tá aqui, você vai pular. Eu vendo o pessoal fazendo a prova, ninguém zerava, que era desempate. Você precisa não cometer nenhuma falta para poder ir para a segunda parte. Eu vendo o pessoal fazendo a prova e ninguém zerava. Eram 110 competidores. E derrubava, ninguém zerava 2 ou 3 antes de mim. Aí eu fui entrar na pista. Meu, eu te falo, eu tava morrendo de medo. Eu nunca tinha saltado aquela altura numa pista inteira, né, com 11, 12 obstáculos na minha vida. Eu saltei assim, um isolado aqui, um isolado ali, mas uma pista inteira, nunca. Entrei, comecei a pista, horrível, te juro. Eu fiz o número 1 assim que o meu cavalo, falei, santo biscoito. Depois eu engrenei, a pista foi linda. Quando eu zerei a pista, arquibancada inteira. Eu consegui zerar a pista pro desempate, arquibancada inteira, eu nunca vi isso. Começou a pular, a vibrar, eu falei, caraca, o que tá acontecendo? Nossa, isso ficou marcado, porque assim, era uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia de cara, né? Entrar, pular, e do nada o Biscoito fez uma mágica ali, e a gente zerou, e dos 110, 11 foram pro desempate. Olha só. 10%. E eu me lembro que eram cavaleiros, eram treinadores, instrutores, sabe? Cavaleiros de alto rendimento e tal. E eu falo, nossa, como é que eu tô no meio entre eles, né?
Foi uma coisa que era cavalo que tinha pulado seletiva olímpica. Eram umas coisas que você falou assim, meu, eu aqui? Então essa marcou bastante, porque foi um choque. Eu não imaginava nunca que eu ia conseguir zerar aquela pista. Nem imaginava que eu ia sair dela, né? Perfeito. Então, Gente, me conta uma coisa. Bom, e aí depois você foi para a segunda rodada, a rodada de desempate, né? Que aí deu meu tempo, cavalo né? se machucou. Deu. Aí meu cavalo se machucou. Aí aumentaram mais ainda, né? Gente, Então, assim, se eu nunca tinha saltado aquela altura anterior, a próxima, pô, jamais mesmo. jamais. E aí, num obstáculo, meu cavalo estranhou a altura, ele se machucou, ele colocou o pé, ele entrou com o pé na mão dele, né? E ele abriu Aham. a mão. E ele tava indo pular o outro obstáculo. Ele tava mancando assim, meio que indo pular, e eu tirei e falei, não, vamos embora, vamos levar pro veterinário. Que Show. aí não dava para continuar, mas... Me fala uma coisa, você está acostumada a saltar, né? Aí você estava nessa fase de transição 1,20 para 1,30, né? Aham. E aí você pega 1,60. O que você lá, enquanto Amazona, tem que fazer para né, para mudar esse salto, para fazer de técnica, para falar para o cavalo, ó, meu amigo, aumentou o negócio aqui, a gente precisa... Olha, é bem difícil. Primeiro que, assim, a gente tenta não ter essa diferença muito grande. Eu acho que nessa prova a gente chegou até 1,45, né? Tá, Ah, os grandes prêmios no Brasil vão de 1,40 ao máximo 1,50. A Olimpíada é 1,60, mas a Olimpíada é o limite, né, de tá. um percurso. Ali eu acho que no desempate a gente chegou até 1,40 e 1,45. É uma coisa assim, que a parábola muda, a técnica muda, não é mais só explosão, você precisa ter explosão e técnica, é uma coisa bem complexa, na verdade, né? E precisa ter muito sangue frio, muita calma. É já uma altura que a gente brinca que a partir de 1,20 m não dá mais para brincar, né? Não dá para entrar e vamos de qualquer jeito. Tá. Então muda, tem que ter um treinamento bem legal. Ali eu brinco que foi o Santo do Biscoito que baixou, porque a gente não estava mesmo preparado para aquilo, né? Então os dois, depois de pegar no tranco no que foi péssimo, a gente resolveu focar e falou, não, vamos sair vivo daqui, né? E Esse um, saímos. eu até estranhei, eu pensei que quando você falou, o primeiro foi péssimo, horroroso, eu falei, gente, ela derrubou tudo, né? Não, O eu que... dei uma distância errada. Assim, você tem uma distância certa para conseguir atingir a Tá, parábola. É hipismo é que nem matemática. Você tem a parábola exata para poder ter a altura do seu cavalo, a altura do obstáculo e a distância que você precisa sair para cobrir a altura. Então, cada perfeito. cavalo tem mais ou menos a sua distância devido à sua altura e sua impulsão. Eu errei a primeira distância. Errei, mas errei feio, feio, feio. Foi aquela coisa que, assim, não derrubou porque não quiseram que derrubasse, né? Colocaram a Tá. mãozinha e falaram assim, fica aqui. E esse foi horrível. E, assim, depois desse, ele foi como se, peraí, eu sei o que eu tô fazendo. Eu falei, não, tá bom, também vou fingir que eu sei o que tô fazendo e vamos nós dois, então. Não, gente, é muito. Porque assim, né? A tomada de decisão ela é muito rápida, né? Então, quer dizer, É você fez rápido. o primeiro salto, você foi muito. Foi mal, errou, e você já tem Sim, mais 10 pela frente, talvez, mais 11 enfim. sim, sim. Eu falo que a regra número um, eu falo pra minha filha, entrou na pista, tem que sair. Não quero saber o que aconteceu, o que tá passando na sua cabeça, o desespero de causa, entrou, sai, sabe? Então, assim, eu já participei até de campeonato que uma pessoa se colocou no meio da minha pista. E o júri de campo falando, sai da frente, sai da frente, sai da frente. A pessoa não saía da frente. E assim, você vai ter que dar um jeito de sair daquela pista. Não tem jeito. Então eu falo, entrou, tem que sair. Algum jeito sai. Gente, sensacional. Ô, Tati, me fala uma coisa. A sua filha, com 10 anos de idade, ela começou com quantos anos a praticar? Ela tem esse. Assim, quando você nasce numa família onde tem cavalo, eu te falo assim: você tá em cima do cavalo desde a barriga, né? Não tem jeito. Tá, Então, assim, é aquela coisa: deu uma brechinha, tá em cima do cavalo, deu uma brechinha, tá em cima do cavalo. tá. Essa minha filha com 10 anos, ela com 3 anos já tava montando em pônei, trotando. Tá. Ela foi mais rápida. Isolando o lado mãe agora, né? O lado coruja de mãe, né? Sim.
a prática do hipismo, né? Porque você tá falando aqui, né? Já 40 minutos nós estamos conversando aqui. Tá Caraca, tudo aqui. isso! Não, tá voando. Meu Deus! É fantástico. Tirando lá do coruja da mãe, você Sim. vê a sua filha hoje levando ensinamentos, tendo assim o desenvolvimento de algumas competências, né, os soft skills assim, mais fortes com a prática do hipismo do que com outras crianças que não praticam hipismo? Não, com certeza, com certeza. Você vê a diferença de foco, né? Ela consegue focar, concentração, equilíbrio, preocupação com o próximo. Porque assim, se ela não se preocupar com o cavalo pode derrubar ela, como ela pode fazer uma besteira. Então você vê que é uma preocupação. E você vê assim, eu sou instrutora, eu sou a treinadora dela, mas não é uma imposição. Hoje, por exemplo, eu estava tendo uma aula de filosofia no carro, né? Então eu tava com um fonezinho e tal, quando a gente tava voltando Aras, e aí o professor perguntou alguma coisa pra ela, o cavalo, eu gosto de montar. Não sei o quê. Não, ir pra hípica. Então você vê que pra ela, e vira como se fosse um dever, sabe? Mas um dever gostoso, eu preciso aprender, eu preciso ir. E assim, ela chega de manhã, bom dia, meu amor, vai, abraça, beija. Então tem esse contato, esse carinho. Então é interessante. Assim, acho que para a criança acaba cuidando, tem o foco na atenção, no desenvolvimento, porque o hipismo, um segundo em cima do cavalo se movimenta 45 nervos, liga as terminações nervosas, é um negócio muito grande. Imagina uma hora, o que você não deu de sinais para o seu corpo. Então, no desenvolvimento, no saber se o seu corpo, se conhecer, movimentar, eles falam que o hipismo é o segundo esporte que mais movimenta o corpo, perdendo só para natação. Caramba. Então você sente toda a parte do corpo. Então, para o desenvolvimento motor de uma criança, equilíbrio, foco, disciplina, tudo, é ótimo. Porque se você não tem disciplina, você não vai dar certo. Porque você tem que coordenar o seu movimento com o movimento do cavalo. Não pode perder o foco, porque você brincou, você pode perder a atenção. Então é bem legal ver a diferença das crianças quando não estão no hipismo e quando entram no hipismo. Fantástico. Gente, tá aí o recado. Tá aí o recado. Gente, sensacional, sensacional. Eu acho que isso, a gente precisa começar a levar o esporte cada vez mais e enaltecer essas questões, Sim. né? Porque todas as modalidades esportivas, de alguma forma, contribuem para alguma melhora da criança, Sim, com certeza. né, da formação. E é muito bacana a gente ouvir isso do hipismo, né? E essa questão que você colocou, né? É ela que precisa cuidar, né? Porque Sim, sim. não adianta terceirizar, não, mãe, vai lá e cuida, né? Não, não. Então, quer dizer, a gente, de vez em quando, a gente vê algumas crianças que não cuidam do seu material, ou terceiriza para o pai cuidar, pai carregar. Na verdade, o material do hipismo é o cavalo, o principal material, né? Exatamente. Então vai ter que ser ela mesmo. Fantástico, fantástico. Gente, Tati Vidal, @TatiBiz aqui com a gente. Quem quiser seguir o Cuca Beta, @CucaBeta. E se você quiser também ver e conhecer mais o biscoito, siga a Tati, gente. Eu estou apaixonado pelo biscoito, viu? Eu estou apaixonado. Ele é meu príncipe encantado, não tem jeito. Qual o nome dos outros dois cavalos? Para os outros dois não ficarem com ciúmes e olhar bravo? O outro é o Passier. Passier que entrou na família há 3 anos, foi presente de 7 anos da minha filha mais velha, né? Uhum. Que hoje tá com meu pai. E a minha égua atualmente é a Formosa. Formosa. Paciente, Formosa e biscoito. Sim. Esse é o trio, galera. Muito bom. De que raça eles são, Tati? Vamos lá. O Passier, ele é um Sela belga. A Formosa é um BH, brasileiro de hipismo, que foi uma raça desenvolvida no Brasil para o esporte. E o biscoito é um anglo-árabe, que é a mistura do puro sangue inglês de corrida com o puro sangue árabe. Muito bom. Que é um cavalo de resistência. Muito. Por resistência. O que você já falou que você passou com ele aí, pô, brincadeira, Nossa. viu? Brincadeira. Não, com ele... Mais história que é o Disney, viu? Com esse biscoito aí. Não, esse biscoito tem muita história, meu Deus do céu.
Tati, qual é o momento atual do hipismo no Brasil, né? Em relação a competições, você vê que a gente está com uma boa geração de atletas aí nas hípicas, né? Como é que se encontra aí também a procura pelo esporte, né? Antes pandemia, né? Porque com a pandemia a gente É, um pouco o cenário. assim, com a pandemia, o esporte não parou, porque o cavalo não pode parar. Então, Começou? as hípicas fizeram questão de não parar porque o cavalo é um atleta. Você não vai deixar porque todo mundo tá preso o cavalo na baia. E como é um esporte ao ar livre, você nunca tem contato com ninguém, você tem contato só com o cavalo. Então, o hipismo ele não parou. Até fazendo um adendo, quando as competições pararam, eu faço parte do clube de hipismo, né? Eu criei o clube de Ah, hipismo, eu, minha melhor amiga e meu pai, nas Olimpíadas no Pan-Americano do Rio de Janeiro. E hoje 2007. quem assumiu só o clube de hipismo é meu pai. E a gente foi pro Aras, estava chovendo no meio da pandemia. Quando lá no comecinho da pandemia, a gente falou, meu, e o que a gente faz agora com os cavalos? Para continuar motivando, continuar treinando ativo. E aí nós criamos uma coisa chamada Copinha Clube do Hipismo. Uma copa virtual de hipismo, Tá. juntando o mundo inteiro. Então, se você está em Portugal, você pode participar. Se você está no Amazonas, você pode participar. Se você está no Rio Grande do Sul, você pode participar. E aí a gente está na nossa sexta etapa agora entrando. Que Que a gente bacana. libera uma pista a cada 15 dias, cada um faz no seu Aras, manda o vídeo pra gente, e Tá. aí a gente chama um cavaleiro renomado para avaliar esse vídeo, Ok. e aí a gente faz um ranking. Então, tudo pra gente poder, na época de pandemia, não ficar parado. Então a gente movimentou todos os cavalos, continuou competindo, foi tudo sem fins lucrativos, então entrou desenhador de percurso sem ganhar nada, nós sem ganhar nada, tem apoiadores dando prêmio, no final a gente vai premiar os melhores de cada categoria, as melhores hípicas, os melhores treinadores. Então é uma iniciativa bem legal que a gente fez para acabar com esse negócio da pandemia. Ok, você está indo montar, mas você não pode sair de casa, envia o vídeo que você está competindo do mesmo jeito. Então é Sim. bem interessante. Então isso aqui a gente deu uma movida na pandemia, né? Que Mas bacana. Que voltando, Não, isso até movimentou, as pessoas voltaram a treinar, quem estava na pandemia meio parado, ai, não tem incentivo, voltou a treinar, a procura pelo esporte aumentou, que as pessoas estão em casa e falam, vou fazer o quê? Vou para o meio do mato, mas vou fazer o quê? Vou montar. Então a procura nas escolas de pismo aumentou bastante, porque você fica afastado de tudo, né? E você aham. tá praticando um esporte. Então é bem legal. Agora você falou o hipismo no Brasil. A gente sempre teve excelentes cavaleiros. Eu acho Sim. que aqui é o berço de cavaleiros magníficos. A gente manda cavaleiro para o mundo inteiro. Então se você vê na Europa, cara, em todo lugar você vai achar um brasileiro ali. Em qualquer centro hípico vai ter um brasileiro. O Tá. grande problema de você não escutar muito do Brasil é porque é muito dinheiro envolvido para você chegar nas provas grandes lá fora. Perfeito. Mas assim, nós temos cavaleiros excepcionais, mas temos também cavaleiros excepcionais que não têm dinheiro para participar das provas grandes. Não tem condições. Tá. Infelizmente, o Brasil ele não apoia nosso esporte. Você pede um patrocínio, eles falam, mas não é jogador de futebol, o que eu tenho a ver com isso? Então, assim, é muito raro você ver alguém patrocinando o hipismo. E Aham. é um esporte que dá uma visibilidade enorme, que, nossa, Sim. é assim, é uma coisa surreal. Mas ninguém patrocina, a gente investe muito dinheiro, então, às vezes, você acaba perdendo muitos talentos por falta de investimento. Mas o Perfeito. Brasil tem excelentes cavalos, excelentes cavaleiros, excelentes instrutores. O melhor instrutor do mundo é o Neco, Nelson Pessoa, é brasileiro, Perfeito. Aham. sabe? O Rodrigo Pessoa fez história no hipismo. Então, o Brasil é muito forte. Falta só o investimento. Não tem jeito. Não, assim, você falou tudo. Além disso, é super emocionante, assim, as provas de pismo, né? Sim, Eu lembro muito bem do Rodrigo em Sydney, né? 2000, né? Se não me falha a memória, que por pouco ganhou medalha. Agora eu posso estar me confundindo a sim. Olimpíada. Mas eu lembro dessa prova, eu acho que foi Sydney, porque eu estava num bar nesse dia e parou para o pessoal assistir, entendeu? As mesas pararam, estava passando lá, né, a TV Uhum. passando. Infelizmente passa, mas mais assim a cada 4 anos, né? Infelizmente, né? Sim.
né? E assim, cada ano que passa, eu até falei isso numa live lá atrás e falei isso num congresso que eu dei uma palestra esse ano, antes da pandemia, que eu Uhum. falava que tanto a esgrima e o hipismo, a gente foi acompanhar o GP Extreme que teve lá na Santo Amaro, uma das etapas, Sim, e eu falei assim, olha, o que eu mais achei bacana são as formas como o evento é realizado, a informação, o entretenimento para o público. sim, Porque sim, é quem bem não está legal. acostumado consegue entender a dinâmica do que está acontecendo, né? Então, isso é muito importante para você trazer o público entender o que está acontecendo e você sair de lá falando, nossa, encantado Não, com... você tem uma ideia, alguns campeonatos têm as provas show. Que são as provas divertidas, para divertir o público mesmo. Tem as oficiais, então, por exemplo, no indoor, que é o meu campeonato predileto na Sociedade Hípica Paulista. Eu competi lá, participei de uma prova show, eu participei de uma prova em dupla, que seria os dois cavalos entrando na pista ao mesmo tempo. Você tem que fazer o percurso duas vezes, na Tá, sequência. Agora, como é que você vai fazer esse percurso na sequência? Tanto faz. Se eu salto um, você salta o dois, eu salto três, você salta o quatro. Só que tem que fazer na sequência duas vezes. Então, tá, assim, eles fazem provas shows. Hoje em dia, as provas shows ficaram a carro-cavalo, que é super tradicional. Você faz um percurso a cavalo, na velocidade mais rápida que você conseguir, desmonta do cavalo, salta a pé, entra no carro, tem que colocar o cinto e fazer um percurso com o carro. E aí ganha quem conseguiu o menor tempo somando todos os percursos. gente. Ó, pum, explodiu a cabeça, gente. Totalmente cuca aberta. Totalmente cuca aberta, gente. Sim, é uma delícia. Sensacional, gente, sensacional. Por isso que eu falo, a gente tem que ouvir outras modalidades e aprender com outras Sim. modalidades, né? Eu acho que o hipismo, a esgrima, ela nos ensina a como a gente está trabalhando, como a gente está divulgando. Você vem agora e coloca provas diferentes aí, então isso é muito bacana. Obrigado, o Papo de Cavalo aqui, né? Que já falou na Olimpíada seguinte, ele deu a volta por cima, foi o ouro. Exatamente. Mas eu lembro, essa de 2000 Sim. acho que ficou mais na cabeça porque eu estava lá em loco, lá, eu estava assim no bar, né? Eu vi o bar parado, vendo hipismo. Fala, gente, que sensacional. Né? É Então é fantástico. ótimo. Pode ser assistidas pelos portais. Ok. Ah, tá. Bacana. O Papo de Cavalo aqui falando aqui, dando aqui os portais aqui. É, o Pra Papo de gente. Cavalo é nosso parceiro na Copinha, né? Atrás do Papo de Cavalo tá o Beto, que é nosso desenhador de percurso. E na hora que eu falei da Copinha, ele super abraçou a ideia e falou: vamos lá, é legal para difundir, não sei o quê. E abraçou e foi junto, né? Então é bem legal. Ele é um desenhador de percurso oficial da Confederação Brasileira de Hipismo. Então é bem interessante, está sempre no meio. Ele também tem as lives dele, do Papo de Cavalo, mas sempre focado no meio equestre, né? Então Aham. ele sempre tá também ao vivo por aí. Muito bom. Eu vou seguir o Papo de Cavalo. Já gostei do nome do perfil e com certeza a gente vai, com o Cabeta vai seguir o Papo de Cavalo, gente. Eu adorei aí. Forte abraço para a galera aí do Papo de Cavalo. Tá, gente, tá voando o tempo. O papo tá ótimo, gente. Tá Nossa, sensacional. acabei de olhar o horário. Meu Cara, Deus. não, tá demais, gente. Tá intenso aqui, cara. O treino tá Tá. intenso ainda. Tati, me fala o seguinte, quais são as maiores dificuldades assim para um iniciante, né, que vai ter que enfrentar esse processo aí de aprendizagem? Temos algumas dificuldades dependendo da sua faixa etária. E dependendo da sua bagagem emocional, até onde você está. Eu já dei muita aula, por exemplo, eu já dei aula para uma pessoa que o trote elevado, que é o senta-levanta que você vê a gente fazendo, a pessoa Aham. demorou 4 meses para executar o trote elevado. Caraca. Era um adulto já, passando seus 30 anos, nunca tinha praticado nada, a musculatura não sabia o que era isso. Como já dei aula para uma moça que eu adoro, ela até tinha passado por aqui, eu não sei se ela está aqui online, a Bia, ela em um mês estava saltando. 4 aulas, ela tinha uma aula por semana. Na primeira aula ela galopou, na segunda aula ela começou a pegar as coisas, na terceira aula estava quase na quarta ela saltou. Eu falei, meu Deus do céu, como isso acontece? Sensacional. Então, assim, varia Sensacional. muito, muito. O teste mais divertido que eu fiz foi um personal trainer, Ah, que
ele era triatleta, então ele fazia bike, natação e corrida, e, né? Uau, era o pacote completo. Eu falei, então Aham. tá bom. Vamos montar então para ver o que acontece? Gente. Não aconteceu, as pernas não estavam acostumadas. A gente movimenta uma musculatura que você nunca movimentou antes. Então, assim, aí depende da sua adaptação. Então, às vezes me perguntam, ai, Tati, eu vou começar a praticar, mas em quanto tempo eu vou estar saltando? Então, depende. Você pode estar Aham. saltando em um mês, como você pode estar saltando em um ano. Mas o mais importante é não adiantar as etapas, não pular a etapa. É cada um ir no seu ritmo. E aceitar que tem ritmos diferentes. Você pode demorar 4 meses para fazer o trote elevado, mas quando você faz, é que nem andar de bicicleta, vira automático. Então, assim, para alguns é mais difícil, para alguns é mais fácil. O negócio é não desistir. Pode parecer difícil no começo, mas quando você pega o jeito, vira uma delícia. Mas no começo pode ser bem difícil. Você pode falar, não, o cavalo faz tudo. Você fala, né? Tá bom, né? Mas não é só o cavalo, você também É. tem Eu vejo as pessoas falando assim, o cavalo faz tudo, monta no cavalo, mas ele não tá indo pra cerca. Eu falo assim, mas a pecinha de cima também tem que ir. Você não vai dirigir um carro e falar, vai pro mercado, o carro vai no mercado. Você tem que guiar, né? Então, assim, o cavalo faz tudo até você montar a primeira vez. A partir do momento que você montou a primeira vez, você fala, então, vamos ter um pouquinho mais de respeito pela turminha. Não, fantástico, fantástico. Ô, Tati, uma das coisas que assim, mais me agrada ver as competições de hipismo é essa igualdade, a importância da igualdade entre homens e mulheres, né? Que E idades também. E idades também, exato, exatamente, né? Você até comentou, o Nelson Pessoa é o nosso atleta com mais idade nos Jogos Olímpicos, né? A competir. Não, a competir tem um senhor japonês que competiu com 70 anos no adestramento. Sim. Não, não, eu digo no Brasil, brasileiro. Ah, no Brasil, ele não compete, o Nelson Pessoa. Ele é considerado o melhor cavaleiro do mundo, porém ele é treinador. Ele é instrutor, o Treinador. Nelson Tá, Pessoa. Sim. tá bom. Então, Mas aqui no Brasil nós temos muitos cavaleiros beirando 60 anos já. 60, 65. Isso no mundo é comum já. É um esporte que você não para. assim, a gente tem discutido muito essa questão da igualdade, né, nos esportes, né? E a gente Uhum. tem motivado essa discussão aqui, porque eu acho que a gente precisa cada vez mais refletir isso aí. Como é que você enxerga isso, né? Essa coisa, ou até mesmo dar uma mensagem, essa coisa boa de mulheres e homens poderem competir em igualdade, e também ser extremamente, como se fala, democrático a nível de idade, né? De poder competir. Sim, se você pega, por exemplo, as categorias de base, que vão de vara no chão até 90 centímetros, você pega crianças de 4 anos até pessoas de 80 anos competindo 100% iguais, com as mesmas chances de ganhar. As mesmas. Você não vai dizer que o cara de 30 anos tem vantagem na criança de 4 anos. E nem que o cara de 60 anos está em desvantagem. As condições são idênticas para todo mundo. Ninguém tira vantagem por causa da sua idade. Porque é muito controle do corpo. Então, assim, você usa o corpo, usa, mas de um jeito onde que você tem que ter o controle dele. Que é muito estratégico, muito sua cabeça. Você precisa pensar no que você vai fazer. Então, o seu gênero e a sua idade não vão te beneficiar em absolutamente nada. Então, você vê nas provas fortes, até aí tirando agora o início, que tem tudo isso nas provas fortes, você vê que tem de tudo. Tem mulheres ganhando bastante. Então, assim, mulher é frágil. Com o cavalo? Não. Não tem nada de frágil. A gente consegue fazer tudo o que todo mundo consegue fazer. Você com 70 anos não consegue. Não, pelo contrário, com 70 anos você tem uma carga de informação. Se você está nesse mundo, por exemplo, há 40 anos, meu Deus do céu, você tem uma habilidade surreal. Então você com 70 anos vai bater nos adolescentes de 18, 19 anos de olho fechado. Então é muito legal que você pegue esse respeito. Então não tem essa, porque eu sou mais forte, que eu não sei o que. Não, é técnica. É técnica, é Tati, controle do corpo. gente, sensacional. Tati, nós temos 40 segundos
Olha, Oh, não! muito obrigado. Eu vou te convidar de novo para a gente conversar. Muito obrigado. Gratidão por ter aceitado o convite. Gratidão por, né, por a gente ter se conhecido assim de forma online, Uhum. você ter topado esse convite. Adorei te conhecer. Muito obrigada pela oportunidade e deixo o convite também para conhecer pessoalmente também o esporte, né? Com certeza nós estaremos conhecendo em breve aí, assim que der, a gente vai estar se conhecendo. Foi assim uma aula, uma aula. Você falou coisas muito importantes. Fica o meu convite, nós vamos subir para o IGTV e depois para o YouTube. Beijos. Perfeito. Quando subir no YouTube, me fala que eu já deixo na playlist